Na manhã seguinte, Henrique recebe uma visita inesperada no restaurante, que pode mudar os rumos da história da família Albuquerque. Será que eles conseguirão escapar do passado ou precisarão encarar os perigos de frente? Capítulo 05. Henrique acordou naquela manhã com o peso da decisão que havia tomado na noite anterior. O bilhete ameaçador não saía de sua cabeça. Sabemos onde vocês estão. Palavras simples, mas carregadas de significado. Ele sabia que os inimigos do passado finalmente os haviam encontrado. A família Albuquerque não estava mais segura no Brasil. Henrique precisava agir rápido. Mas antes, havia uma conversa difícil a ser encarada. Sentados à mesa da pequena cozinha, Luciana observava o marido em silêncio. O café esfriava na xícara, enquanto ela esperava que ele encontrasse as palavras certas. Gabriel, ainda sonolento, chegou-se espreguiçando, sem notar a tensão no ar. Mas Henrique não tinha tempo para rodeios. Ele colocou o bilhete sobre a mesa, fazendo Luciana arregalar os olhos e Gabriel, confuso, perguntar: "Que papel é esse?" Henrique respirou fundo. "Nós fomos encontrados. Alguém do passado está aqui." O silêncio na cozinha era quase ensurdecedor. Luciana levou a mão à boca, seus olhos marejados. "Como isso aconteceu? Pensamos que tínhamos deixado tudo para trás." Gabriel olhou para os pais, sem entender. "Do que vocês estão falando? Que passado?" Henrique e Luciana trocaram olhares. Chegará o momento de contar a verdade ao filho. Ele já não era mais uma criança e precisava saber dos perigos que enfrentavam. O passado desenterrado. Henrique começou a contar. No país de onde vieram, ele havia testemunhado um crime cometido por um dos homens mais perigosos da região. A decisão de denunciá-lo colocou a vida de toda a família em risco. Eles passaram meses fugindo, escondendo-se, até que finalmente decidiram deixar tudo para trás e recomeçar no Brasil. "Pensei que estivéssemos seguros aqui", disse Henrique, os olhos fixos na mesa. "Mas alguém nos encontrou." Gabriel tentou processar as informações, mas algo o incomodava profundamente. Ele pensava em Isadora. E aqueles homens estavam observando a família. Será que ela também corria perigo? Ele sentiu o peso do segredo que vinha escondendo e sabia que precisava ser honesto. "Pai, mãe, preciso contar uma coisa." Luciana olhou para ele com preocupação. "O que foi, meu filho?" Gabriel respirou fundo. "Eu estou namorando." Luciana arregalou os olhos. "Namorando? Com quem?" "O nome dela é Isadora. Eu não contei antes porque sabia que vocês iam me encher de perguntas. Mas estamos juntos há meses." Henrique franziu a testa. "E os pais dela sabem?" Gabriel hesitou antes de responder. "Eles sabem, mas eles não gostam muito de mim. Eles acham que sou uma má influência para ela." Henrique passou a mão pelo rosto, frustrado. "Gabriel, você tem ideia do que isso significa? Se esses homens estão observando a gente, eles podem ir atrás dela também." "Você colocou a garota em perigo." Gabriel ficou em silêncio, o peso da culpa o esmagando. Planos e dilemas. Depois da conversa tensa, Henrique saiu para trabalhar no restaurante. Ele não podia se dar ao luxo de faltar. Mesmo com tudo o que estava acontecendo, o homem misterioso que ele havia notado nos últimos dias estava lá novamente. Sentado no balcão, bebendo café. Henrique sentiu um calafrio ao perceber que o homem o observava de maneira quase imperceptível. Henrique tentou agir normalmente, mas a sensação de ser vigiado era sufocante. Ele precisava descobrir quem era aquele homem. Assim que teve uma oportunidade, aproximou-se com o pretexto de servir mais café. "Tudo bem com o senhor? Precisa de mais alguma coisa?" O homem ergueu os olhos, sorrindo de forma enigmática. "Não, obrigado. Só apreciando o ambiente. É um lugar tranquilo." Henrique forçou um sorriso, mas sentia o coração acelerar. O tom do homem era educado, mas havia algo nele que não parecia certo. Enquanto isso, em casa, Luciana estava tomando chá com Dona Vera, a vizinha idosa que sempre tinha palavras de sabedoria. Luciana desabafou, falando sobre o bilhete e os medos que sentia. Dona Vera ouviu tudo com atenção e respondeu: "Minha filha, o medo é poderoso, mas a união da família é mais forte. Vocês precisam proteger uns aos outros, mas não podem viver com medo. O passado só nos assombra quando deixamos de olhar para o futuro." As palavras de Vera tocaram Luciana, que decidiu que era hora de agir.
Não podiam ficar paralisados pelo medo. Um perigo real. Naquela noite, Henrique voltou para casa mais tarde do que o normal. Ele olhou para os dois lados antes de entrar no prédio, mas não viu ninguém. Ainda assim, não conseguiu relaxar. Ao entrar no apartamento, encontrou Luciana, Gabriel e Dona Vera conversando na sala. Ele fechou a porta rapidamente e disse: "Precisamos falar." Todos o encararam, atentos. "Tenho quase certeza de que aquele homem no restaurante está nos vigiando. Ele sabe de alguma coisa." Gabriel se levantou, alarmado. "O que a gente vai fazer?" Henrique suspirou. "Não sei ainda. Mas precisamos tomar cuidado. Ninguém deve sair sozinho. E você, Gabriel, tem que ficar longe dessa Isadora por enquanto." Gabriel protestou, mas Henrique foi firme. "Não é seguro. Você pode estar colocando ela em risco." Gabriel não teve escolha a não ser concordar, embora sentisse o coração partido. Henrique marcou um encontro com o homem misterioso, decidido a acabar com aquela perseguição. Mas o que ele não sabia era que o inimigo já tinha um plano em andamento, e a família Albuquerque estava prestes a enfrentar seu maior desafio. A noite em que a pedra atravessou a janela da casa Albuquerque foi o prenúncio de algo muito maior e mais sombrio. A casa, que sempre fora um refúgio de esperança e trabalho duro, agora parecia cercada por uma ameaça invisível. Após o impacto, Henrique ficou parado no meio da sala, segurando a pedra em suas mãos, o bilhete amarrado a ela tremendo levemente por causa da brisa noturna. "Isso é só o começo." Ele leu em voz alta. Luciana, que tentava manter o controle, teve um sobressalto e correu para o lado do marido. "Henrique, quem poderia ter feito isso? Isso não é normal. Temos que chamar a polícia." Seu tom era de desespero, mas ela buscava firmeza em sua voz para não assustar os filhos. Henrique, porém, se manteve imóvel, o olhar fixo na pedra. "Não é tão simples assim, Luciana. Isso não é uma brincadeira. E quem fez isso, sabe exatamente quem somos." Gabriel, que observava a cena ao lado de sua irmã mais nova, Isabela, sentiu uma onda de raiva e frustração. Ele deu um passo à frente, apontando para o bilhete. "Pai, chega de mistérios. Você está escondendo algo de nós há muito tempo. Quem são essas pessoas? O que eles querem com a gente?" Henrique levantou a cabeça lentamente, seus olhos pesados com a culpa de anos passados. "É hora de vocês saberem a verdade," ele murmurou, enquanto Luciana o encarava, em silêncio, esperando pela revelação. O passado que não descansa. Henrique começou a contar sua história. Muitos anos antes, em sua terra natal, ele era sócio de uma empresa de logística. O negócio prosperava, mas seu sócio, Álvaro, tinha ambições perigosas. Henrique descobriu que Álvaro usava a empresa para lavar dinheiro de atividades ilícitas. Ao tentar se afastar da sociedade, Henrique foi ameaçado, e sua vida e de sua família foram colocadas em risco. "Eu sabia que, se continuasse ali, nós seríamos destruídos. Por isso, larguei tudo e recomeçamos aqui no Brasil." Luciana levou as mãos à boca, chocada. "Você nunca me contou sobre isso, Henrique." "Pensei que tivesse deixado o negócio por problemas financeiros." Henrique olhou para o chão, visivelmente arrependido. "Achei que, ao cruzar o oceano, deixaríamos esse passado para trás. Parece que Álvaro nunca esqueceu. Ele quer vingança. E agora sabe onde estamos." As palavras de Henrique ecoaram pela sala, deixando um silêncio pesado no ar. Isabela começou a chorar, enquanto Gabriel apertava os punhos, furioso. "Então é isso. Passamos todos esses anos fugindo. Pai, não podemos mais viver assim. Temos que enfrentá-lo." Henrique olhou para o filho com uma mistura de orgulho e preocupação. "Eu entendo sua raiva, Gabriel. Mas Álvaro não é um homem comum. Ele é perigoso. E as pessoas que trabalham para ele farão qualquer coisa para nos atingir. O amor em risco." Enquanto isso, Gabriel carregava outro peso em segredo. Ele vinha se encontrando às escondidas com Isadora, uma jovem com quem tinha um relacionamento, mas que nunca apresentará à família. Gabriel temia a reação de sua mãe, que sempre foi protetora e, às vezes, crítica quanto às escolhas de seu filho. No entanto, com as recentes ameaças, Gabriel decidiu que não podia mais manter Isadora no escuro. Naquela noite, ele saiu escondido e foi até a casa dela. Ao chegar, encontrou-a com o rosto pálido.
segurando um envelope em mãos. Gabriel, isso estava na porta da minha casa, ela disse, entregando o envelope. Ele abriu com as mãos trêmulas e encontrou uma foto dos dois juntos, com a mensagem: sabemos onde ela mora. O coração de Gabriel disparou. Ele percebeu que o inimigo não estava apenas observando sua família, mas também sabia sobre Isadora. Eu não devia ter me aproximado de você, ele murmurou, com os olhos cheios de preocupação. Mas Isadora o segurou pelas mãos. Não diga isso, Gabriel. Eu não vou te abandonar. Se estamos nisso juntos, enfrentaremos juntos. O casal decidiu que era melhor Isadora se afastar por um tempo, mas o medo já havia se instalado no coração dos dois. Gabriel voltou para casa sem contar nada à família, mas sua expressão preocupada chamou a atenção de Luciana. Gabriel, você está escondendo algo de nós? Ela perguntou, mas ele apenas balançou a cabeça. A chegada de um aliado. Enquanto isso, Henrique sabia que precisava agir rapidamente. Ele pegou o telefone e fez uma ligação para alguém que não contatava há anos. Preciso da sua ajuda, ele disse, sua voz firme. Eles me encontraram. Não posso proteger minha família sozinho. Na manhã seguinte, enquanto a família tomava café em silêncio, um carro preto estacionou na frente da casa. Um homem alto, de aparência séria e vestindo um terno, desceu do veículo. Henrique foi até a porta e a abriu antes mesmo de ele bater. Faz muito tempo, disse Henrique. O homem assentiu. Parece que os fantasmas do seu passado finalmente apareceram. Luciana observava a cena da sala, tentando entender quem era o visitante. Henrique virou-se para ela e disse: ele está aqui para nos ajudar. Mas isso significa que a guerra está prestes a começar.